vez, certo? Para que Deus venha falar no nosso coração e tirar toda a imperfeição que há em mim, né? Com certeza. Deus quer falar conosco e agora é o momento de a gente fazer a oração. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado porque estamos aqui na faculdade, pudemos chegar bem, com saúde, tranquilos. Meu Deus, abençoa aqueles que não puderam estar aqui hoje, guarda, protege, se há algum problema em casa, que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Abençoa agora com a Tua palavra, abençoa, Santo Deus, para que ela venha falar no coração de cada um, assim como o Senhor falou ao meu coração todo esse tempo que estive estudando esse texto, Pai. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade e que no nosso meio do Espírito tenha liberdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra em Mateus 16, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Mateus 16, versículo 1 e 4. Diz assim: Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e pediram que mostrasse um sinal no céu. Mas ele lhe respondeu: Ao cair da tarde dizeis que fará bom tempo, ou tempo bom, porque o céu está avermelhado, e pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu, e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. É interessante esse texto, que quando eu comecei, várias vezes já passei por esse texto e nunca parei para entender qual seria o significado. Eu já tinha ouvido falar do significado do sinal de Jonas, mas é interessante a gente pensar um pouquinho as implicações daquilo que Jesus falou, para quem ele falou e por que ele falou, né? Os fariseus e saduceus que aparecem no começo, no versículo 1, eles naturalmente eram adversários, não faziam parte do mesmo grupinho. Fariseus e saduceus, eles eram adversários, e Paulo, em dado momento, quando estava sendo interrogado lá em Atos 23, versículos 6 a 9, Paulo usa desse conhecimento, de saber que esses dois grupos tinham divergências doutrinárias ou teológicas, se podemos dizer assim, e ele usa desse artifício para criar uma certa confusão, onde ele estava sendo ali julgado pelas suas atitudes. E aí há uma divisão ali entre esses dois grupos por causa das divergências teológicas entre esses dois, né? Então é uma rivalidade comum entre esses dois grupos. Agora é engraçado que o texto diz que então os fariseus e saduceus chegaram para tentá-lo. Engraçado como que para se unir para um mal comum, para um inimigo comum, os dois grupos se juntaram para derrubar Jesus, para tentar tentá-lo, né? Eles pedem um sinal para Jesus. Então quer dizer que os inimigos de doutrinas da teologia, inimigos assim no sentido de crenças, né? Eles se unem, fazem uma trégua, porque eles têm um inimigo comum que é Jesus Cristo. Estava dando muito trabalho, né? Então eles se unem e falam assim: olha, nós queremos ver um sinal do Senhor, um sinal no céu, um sinal do céu, aliás, né? Eles querem que esse sinal venha representar, venha de alguma maneira mostrar quem Jesus era. Eles queriam uma prova daquilo que tudo que Jesus vinha falando era real ou não. Então eles falam: nós queremos ver um sinal vindo do céu e não no céu, né? E Jesus então fala assim: olha, uma geração má e adulta está pedindo um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E analisando o sinal de Jonas aqui em Mateus 16, ele não dá uma explicação maior o que vem a ser o sinal de Jonas. Por isso eu queria que você abrisse em Mateus 12, porque Jesus vai falar novamente sobre esse sinal. Mateus 12, versículo 38 ao 42, um pouquinho para trás, Jesus diz assim, o mesmo episódio
algo semelhante acontece. Jesus dá a mesma resposta, ele diz assim: então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado senão do profeta Jonas. E aí, nesse texto, a gente vai entender o que significa. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Então nós temos aqui uma explicação daquilo que Jesus queria dizer quando ele falou que só o sinal de Jonas seria dado para eles. Agora, o sinal de Jonas tem algumas implicações. Existem implicações naquilo que Jesus disse que daria para ele, do sinal de Jonas. A primeira implicação, ela é a prova incontestável da divindade de Jesus Cristo. Assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, Jesus ficaria 3 dias, morreria, né? E ao 3º dia ressuscitaria. Jesus estava fazendo uma comparação de Jonas com a sua morte e a sua ressurreição. Para o judeu, o fato de Jonas ter sido vomitado pelo peixe vivo é um milagre. E Jesus estava dizendo que o sinal que eles receberiam era um milagre igual àquele. E ainda disse mais: está aqui quem é maior que Jonas ainda. Então, a primeira implicação do sinal de Jonas é mostrar a divindade de Cristo. No original, quando nós pegamos para entender Jonas, capítulo 2, versículo 10, a ideia de que o peixe vomitou a Jonas, a palavra realmente é vomitar mesmo. E quando a gente busca um pouco mais compreender como que é isso, eu busquei um pouquinho mais, eu fui lá na Septuaginta e descobri que a ideia do vomitar é como lançar fora, como pela força. Então Jonas, ele é trazido à vida, o peixe lança ele, coloca ele na praia novamente, não por vontade própria, mas como que fosse pela força. Quando Deus dá ordem, então o peixe é obrigado a vomitar Jonas. É interessante isso porque Pedro, no discurso dele em Atos 2, no versículo 24, e aí nós vamos entender por que Jesus fala desse sinal. A gente pode fazer uma ponte assim. Pedro, no seu discurso, ele fala o seguinte: mas Deus ressuscitou, quem? Jesus, solta as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. É interessante também o que são as ânsias da morte que estavam retendo Jesus. Também fui pesquisar um pouco mais o que no texto original quer dizer ânsias ou amarras, né? Quer dizer dores de parto. Então a morte não podia segurar Jesus, assim como o peixe não podia reter a Jonas por causa da força que foi impelido, pela força que ele teve que deixar o Jonas sair. Assim também a morte não podia segurar Jesus, como uma mulher que está para dar à luz não pode evitar que a criança nasça. Quando Deus ressuscita Jesus, a morte é obrigada então a liberar, a não ter poder sobre a vida de Cristo. Então Cristo ressurge, e glória a Deus por isso, que nós estamos aqui por causa disso, né? Então as ânsias de morte, elas são como dores de parto. E a mesma razão é que Deus ressuscitou. Para o fariseu, para o saduceu, isso é incrível e é terrível, porque o fariseu acredita na ressurreição do justo nos últimos dias, o saduceu sequer acredita em ressurreição. Então o sinal de Jonas vem literalmente quebrar toda linha raciocínio teológico dessas duas castas judaicas, dessa que a gente pode dizer assim. Jesus daria um sinal que mostraria sua divindade e mostraria que ele é o Messias, a qual eles já deveriam ter percebido. A segunda implicação do sinal de Jonas é o juízo de Deus sobre a incredulidade. Em Mateus 12 ainda, que nós lemos, no versículo 41, os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas, e está aqui quem é maior que Jonas.
Então, Jesus está dizendo que os habitantes de Nínive, por se arrependerem, eles se levantarão, talvez, no juízo final, obviamente, é isso que eu queria dizer, e eles vão julgar aquela geração má e adúltera. Por que Jesus fala má e adúltera nesse momento? Ele chama de má porque os propósitos dos fariseus e saduceus eram impuros. A aproximação que eles estavam tendo de Jesus, ela era ilegítima. Era um pedido de sinal, mas não era para saciar a sua fé, não era para fortalecer o seu conhecimento a respeito de Deus. O sinal que eles pediam para Jesus era para derrubá-lo, para envergonhá-lo. Então Jesus chama de geração má, porque a intenção era prová-lo e tentá-lo. Ela é adúltera porque ela demonstra infidelidade com a verdade e com o propósito de Deus. Uma vez que eles tinham capacidade por serem doutores da lei e pessoas que preservavam a lei com tanto critério, eles tinham toda a capacidade de entender que Jesus era o Messias. Por isso que ele fala dos tempos. E é por isso que Jesus fala para João: diga que os surdos ouvem, os cegos veem. E aí essa descrição vem mostrar que Jesus é o Messias. E os fariseus tinham acesso a tudo isso e mesmo assim rejeitaram. Por isso é uma geração má e adúltera. Concluindo, eu gostaria de perguntar para vocês o que isso tem tudo a ver com a gente até agora, né? Mas eu queria perguntar: qual é a motivação sua no seu relacionamento com Deus? Nós entendemos a motivação dos saduceus, dos fariseus, qual era a intenção deles, a motivação da aproximação de Deus. Agora, qual é a sua motivação no seu relacionamento com Deus? Você consegue perceber quais as motivações dos membros da sua igreja em relação a Deus? É uma coisa interessante para nós que seremos líderes pensarmos o que tem motivado os membros da nossa igreja a estarem ali dentro, a cultuar. Qual é a motivação que eles têm buscado? Qual é a intenção deles em relação a Deus? Em nossos dias as pessoas têm pecado em suas motivações no relacionamento com Deus. Deus é provedor e realmente Ele é provedor. O problema é quando a gente não consegue olhar a Deus além de alguém que provê as coisas. Deus só é o provedor. Deus só provê, Deus só dá. Nós não conseguimos olhar de verdade realmente quem Deus é. Há ainda pessoas que buscam a Deus por sinais, milagres, maravilhas, e nós temos uma série de igrejas pregando esse tipo de coisa. Será que nós às vezes caímos nisso? Será que a nossa igreja está passando por algo desse tipo? Qual é a motivação? É busca de milagres, de coisas sensacionais? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que Jesus, ao fazer um discurso que disseram foi pesado, lá em João 6, versículo 60 em diante, Jesus faz um discurso pesado e alguns dos seus discípulos começam a ir embora porque acharam muito pesada a palavra de Jesus. E Jesus olha para os outros discípulos e fala assim: vocês querem ir embora? Querem aproveitar que eles estão indo e ir embora com eles? E Pedro fala: mas para onde nós vamos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então eu quero dizer para você que a nossa motivação tem que ser porque Ele é o doador da vida eterna. Independente dos milagres e todas as outras coisas, a nossa motivação é porque Ele é doador da vida.